O México 86 será sempre lembrado como o Mundial de Maradona, mas há um jogo que El Pibe protagonizou que se jogou muito para além do relevado do Estádio Azteca. Olá, eu sou João Figueiredo e hoje no Bola Baixa viajamos até ao Argentina e Inglaterra, dos quartos de final do Mundial de 1986. Em 1982, a Argentina envolveu-se numa guerra contra a Inglaterra pela soberania das Ilhas Malvinas. 4 anos depois, as seleções dos respectivos países enfrentaram-se no Mundial do México. Os argentinos viam o campo de futebol como o único palco onde podiam lutar de igual para igual contra a Inglaterra. Cancho le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero, le va a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, Acabaste de ouvir o relato do gol de Maradona por Víctor Hugo Morales. Para muitos, o segundo gol apontado à Inglaterra pela camisa 10 dos argentinos tem lugar garantido no pódio dos golos mais bonitos de sempre. Essa mesma partida ficou marcada por outro golo que não se vê todos os dias, também apontado por El Pibe. Com poucos minutos jogados na segunda parte, Maradona dividiu uma bola aérea com Shilton, o guardião inglês, e usou o punho da mão esquerda para enviar o esférico para as redes da seleção dos Três Leões. Velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano, Maradona. ¡Gol! El árbitro y el abanderado se están consultando. En este momento es gol de Argentina, gol de Diego Armando Maradona. O golo, esse foi festejado como qualquer outro golo seria no estádio de futebol, mas a forma como foi marcado sarou feridas recentes da população argentina. It would appear the sun has set on yet another corner of the British Empire, this one far down in the South Atlantic. Argentina today invaded and seized the Falkland Islands, which have been under British rule for nearly 150 years. Britain promptly broke diplomatic relations with Argentina, sent several of Her Majesty's warships steaming south, and appealed to the United Nations. Viajemos até à década de 80 do século passado. A Argentina vivia uma situação muito complicada. O país da América Latina acordava debaixo de uma ditadura militar muito rígida e a população vivia grandes dificuldades. Fome, pobreza, abuso de autoridade, inflação, repressão. Para tentar perceber como era a Argentina da década de 80, falei com um amigo, Kevin Garcia, um argentino que atualmente vive em Portugal. Crises económicas, instabilidade social e também os Montoneros, que eram um grupo de guerrilheiros que tinham servido a Juan Domingo Perón, mas que depois Perón teve que pô-los de lado pelos seus métodos e os seus ideais, começaram também a dar problemas, pelo qual foi a desculpa perfeita para que em 1978 se iniciara o processo de reorganização nacional, que foi um nome bonito para chamar à ditadura. A ditadura do 78 foi a última ditadura que até agora teve a Argentina e foi de longe a mais violenta e brutal de todas. Este era o ambiente vivido nas ruas e, em satisfação face a Leopoldo Galtieri, o terceiro dos 4 ditadores que governaram a Argentina durante esta época, parecia não cessar. A cada dia que passava, os militares perdiam credibilidade. A força desmedida era inimiga do povo e do respeito pelos direitos humanos. Ou seja, a Argentina passou mais tempo da sua história em ditadura ou governos fraudulentos que em democracia. No entanto, o nível de abuso aos direitos humanos, o nível de repressão, as persecuções, as denúncias entre vizinhos, como aqui acontecia visto com o Speed, que denunciavam os seus vizinhos quando eram da contra, ou às vezes eram basicamente caças à bruxa porque eram denúncias falsas, mas a pessoa acabava sendo torturada igual.
é exatamente como aconteceu lá na Argentina. Torturas, milhares de desaparecidos, ainda mais crianças que foram raptadas e dadas a famílias a corda ao governo, geralmente filhos de revolucionários. Politicamente frágil e cada vez mais desgastado, o regime militar decidiu que só uma causa que apelasse a uma essência patriótica poderia unir de novo todos os argentinos e, consequentemente, recarregar a popularidade dos militares. A causa patriótica escolhida foi a guerra. E também o cúmulo da violência nesta ditadura não foi só os desaparecidos, como foi a própria Guerra de Malvinas, porque, como já tinham feito o Mundial do 78 nesse mesmo ano para acalmar um bocadinho os ares lá no país, então decidiram iniciar uma guerra. Porquê? Porque, da mesma forma que o Mundial de futebol para um país, tanto a Argentina como Portugal, são países que dão muita importância ao futebol, criam um sentimento de unidade e patriótico, as guerras têm exatamente o mesmo efeito, só que a diferença dos mundiais nas guerras sim morre gente. A 2 de abril de 1982, as forças militares argentinas invadiram as Ilhas Malvinas, um território que pertencia aos ingleses. Uma bandeira ambiceleste é espetada no território. Era a reivindicação dos argentinos e a afirmação pura de guerra. A Inglaterra de Thatcher não queria envolver o seu país numa guerra, mas a Argentina não arredou pé e o conflito tornou-se inevitável. After successful attacks last night, General Moore decided to press forward. The Argentinians retreated. Our forces reached the outskirts of Port Stanley. Large numbers of Argentine soldiers threw down their weapons. Talks are now in progress between General Menendez and our Deputy Commander, Brigadier Waters, about the surrender of the Argentine forces on East and West Falkland. A Guerra das Malvinas durou 75 dias e foi trágica. Morreram 649 argentinos. A Inglaterra tinha um excelente exército comparado ao dos latinos. As fileiras não eram formadas por adolescentes pouco preparados e isso bastava. E a má gestão que levou à morte de mais de 600 rapazes que nem sequer eram soldados, a diferença do exército profissional inglês, um dos melhores exércitos do mundo, a lutar contra crianças de 17 anos mal armadas que se viviam num país quente e tiveram que ir a lutar no frio. A guerra foi sangrenta, desumana e feriu para sempre o orgulho do povo argentino. A Inglaterra venceu, Thatcher empoderou-se e humilhou o país da América do Sul. O destino teve a audácia de juntar estas duas seleções 4 anos depois. A guerra ainda estava muito fresca e o clima à volta do palco do confronto, o Estádio Azteca, era uma bomba relógio à beira de explodir. Não foi uma questão de vingança. Hoje em dia, muitos jogadores do próprio Maradona dizem que tentaram realmente, desde o fundo do coração, separar o facto de a guerra com os jogadores, porque, na verdade, a seleção inglesa não tinha nada a ver com a guerra. O ressentimento estava lá. Ni tampoco podemos hacer de un partido una guerra. Eso lo teníamos muy claro porque Bilardo también lo había dicho, lo había pasado así en la charla. Yo le metí eso en la cabeza a los muchachos, que nosotros vinimos a jugar un partido de fútbol. Mas é muito difícil. Quando os teus vizinhos foram assassinados por ordens de um país, tu não consegues ver esse país da mesma forma, não consegues ver esse país com bons olhos. E foi um bocado o que aconteceu com a seleção argentina. A seleção argentina jogou com raiva. Jogou com remorso, com uma certa ira, que a dia de hoje também não passa de todo, porque se tu vês a seleção argentina, quando joga contra a seleção inglesa, sempre há um ódio. Sempre há um ódio mútuo aí. E vem daqui. A Guerra das Malvinas reencarnou naquele dia no Estádio Azteca.
Mesmo antes do apito inicial, os hooligans ingleses envolveram-se em pancadaria com a claque argentina. Era um ar difícil de respirar. O futebol naquela tarde assumiu um cenário bélico e os compatriotas de Diego Armando Maradona sabiam disso. Eliminar a Inglaterra era vingar a morte de 649 rapazes que perderam a vida injustificadamente. Inglaterra contra a Argentina. Gary Lineker contra Diego Maradona. O Tunísio Bernasio apitou para o começo do tão badalado jogo, mas tivemos de esperar até à segunda parte para vermos história acontecer. Maradona marcou um golo com a mão, um ato tão bem camuflado que conseguiu enganar os árbitros e as 100 mil pessoas do estádio Azteca. Maradona nunca se arrependeu daquele golo. In England, that would be regarded as cheating. They would say, that's totally against fair play. How do you see that? No creo que sea trampa. Eso es una vivada de llevarte una pelota con la mano no creo que sea trampa. O sea, creo que eso es una picardía, que nosotros tenemos mucho en Sudamérica, quizás mucho más que en Europa. Aqui os dois países divergem completamente na leitura que fazem do jogo. Para um inglês, fazer batota é extremamente condenável. É de respeitar o jogo que os próprios criaram. Já os argentinos, por outro lado, respeitam quem consegue ser ligeiro o suficiente para aldrabar e sair por cima. Que ganhámos é como se tivessem ganho a guerra, porque na verdade não se compara, mas sinceramente causou bastante prazer. Ainda por cima um golo, como um golo da mão de Deus, claramente tão roubado, nesse caso, aqui caiu muito bem. Maradona marcou inúmeros golos assim ao longo da carreira. Uma vez contra a Lazio, Zico exigiu que o argentino confessasse a aldrabice, caso contrário consideraria Maradona desonesto. Maradona respondeu-lhe com a maior franqueza possível, apresentando-se como: "Olá, eu sou o Diego Armando Desonesto Maradona." Marcar um golo com um punho ou com a mão de Deus foi um ato de guerra. Perfurou o coração inglês como se de uma bala se tratasse. Os pobres, os do Sul, superiorizavam-se aos ricos e poderosos europeus. O ódio, a dor, o sofrimento, o luto argentino muniu a mão de um Deus sujo, desonesto. Esse Deus era Maradona. O Deus mais humano, o mais errante, usou a arma que tinha ao seu alcance e deu o primeiro golpe no coração dos Três Leões. Senão porque o Maradona, em certa forma, representa tudo o que os argentinos são. E o Maradona simboliza aquela pessoa que vem de baixo. Mas que destaca. O argentino sempre destaca. Pobre, lamentavelmente ignorante, o gajo conseguiu destacar num âmbito que ainda por cima é o âmbito mais sagrado para os argentinos, que é o futebol. O segundo golo veio minutos mais tarde. Maradona recebeu a bola no meio-campo verdejante, fez de si o tango mais perfeito e foi matando o exército inglês. Um drible, um batimento cardíaco. Maradona carregava a Ambiceleste, carregava um país, carregava 649 vidas perdidas. Ninguém conseguiu acompanhar a cavalgada do El Pibe. Deus tinha descido, calçado uma espuma king e fazia milagres com a bola. O último soldado inglês era Shilton e também esse caiu por terra com um drible da estrela argentina. Maradona armou o remate e matou a Inglaterra. O autor de La Mano de Dios marcou no mesmo jogo o melhor golo da história do futebol mundial. Um gênio, um argentino com rua, que com a sua surda imortal valorizou todas as vidas que morreram a dar tudo pela bela Argentina. Lineker, o craque inglês, ainda reduziu o placar com um golo, mas só nos conseguimos recordar da exibição digna do Olimpo, do deus do futebol. Maradona sarou as feridas do povo argentino e vingou uma guerra, mesmo que esse não fosse o principal objetivo.
Tchau.